Olá, sou Fátima Latarula, apresentadora da TV Noivos, e hoje eu tenho que agradecer muito, gente. Nós tivemos, assim, na sexta-feira 13, uma sexta-feira maravilhosa. Foi o casamento da Paula e do Murilo, que são ganhadores, eles ganharam o segundo lugar da promoção cultural Só Falta o Noivo. E essa promoção cultural teve vários, mas vários profissionais realmente envolvidos no casamento deles. Então, eu tenho que agradecer muito aos parceiros todos. O casamento foi maravilhoso, foi lindo. O buffet Estrela Dourada foi um show realmente, estava muito boas as coisas lá. E agradecer a decoração do feito à mão, a minha querida amiga Claudete, aos profissionais, o Coral Del Chiaro, que a semana passada estiveram aqui para poder conversar também, o Danilo, o DJ também, que também, por sinal, chama Danilo também, um amor de pessoa, o Flabar, que fez a cascata de chocolate, e os bartenders. Enfim, é uma equipe tão grande que estava lá, e todos trabalhando com muito afinco, com muito carinho, realmente, para levar o melhor. O casamento foi assim incrivelmente maravilhoso. E para a semana que vem vocês vão ver uns flashes do casamento da Paula e do Murilo, que realmente vale muito a pena. Preciso agradecer o Humberto Pessoa, uma gracinha, um caricaturista, que depois nós vamos estar também um outro dia aqui para poder entrevistá-lo. Mas Humberto fez a caricatura agora da promoção cultural do Só Falta o Noivo, porque ontem, dia 15 de novembro, foi o término da promoção, e nós vamos recomeçar outra promoção agora em dezembro, que vai de dezembro até novembro de 2010. Então, se você ainda não se inscreveu, comece a inscrever de novo, entra, se cadastra no site www radiotpmsp.blogspot.com. Entra lá na rádio, escuta a Rádio TPM, que é uma delícia também, tem várias coisas. A Rádio TPM é a rádio toda para a mulher, feita para nós, mulheres, mas que também a gente gosta que os homens escutem, né? Então, você entra lá, se cadastra na promoção Só Falta o Noivo 4. E como eu disse, a promoção é incrível, porque você ganha das alianças até a lua de mel. Você quer coisa melhor do que isso? Ganhar tudo, das alianças à lua de mel. E não é qualquer coisa, é um super casamento mesmo, é uma super produção. E a gente estava bolando uma logomarca, né? Passamos assim o tempo, que antes dessa promoção chamava Casamento um Sonho de Amor. E agora, quando mudou para a promoção cultural Só Falta o Noivo, a gente está procurando uma logomarca. E aí o Humberto teve a ideia de fazer essa logomarca, que eu gostei muito, é uma caricatura, naturalmente, e essa caricatura é que vai ser a nova logomarca do Só Falta o Noivo. Naturalmente, você está vendo aí uma gracinha, que é na realidade sou eu, só que ele me fez assim bem magrinha, que eu adorei, você entendeu? Ele fez uma cirurgia plástica, que é sobre o que eu vou falar mais tarde um pouquinho, mas ele fez uma cirurgia plástica realmente, e eu estou beijando um sapo, né? Porque tá difícil o noivo mesmo, né? A gente está beijando um sapinho, só que o sapinho já está vestido para casamento, você está vendo que ele está todo. Do lado eu tenho uma bolsinha da Rádio TPM, né? E se você reparar na mão, além do buquê, eu tenho um microfone, né? Porque, lógico, eu não vou perder um furo de reportagem dessa, que vai ser o meu casamento, né? Assim, o dia que acontecer, se é que vai acontecer. Mas, enfim, esse daqui é, então, a nova logomarca do Só Falta o Noivo. Não é lindinha? Uma gracinha, né? E eu precisava passar também para vocês uma coisa muito interessante. Recebi esse CD de presente, e o Marcelo Crivella cantando músicas, e chama Confiar. Olha, excelente dica para você dar realmente de Natal, independente da sua religião. Tem coisas maravilhosas, tem músicas do começo ao fim, é assim, é um repertório maravilhoso. Tocar Jesus foi uma das minhas preferidas, né? E a outra, Quem Dá Mais, que lembra dessa música? Essa música fez muito sucesso na voz do Antônio Marcos, saudoso Antônio Marcos, lindo, gracinha, e foi feita uma roupagem nova e a música é maravilhosa. Então, Quem Dá Mais? Vale a pena você realmente comprar e dar de presente de Natal, porque é muito bonita, né? Então, como terminamos agora a parte da promoção, vou mostrar novamente meus grandes parceiros, que estão todos aqui na revista Casamentos, Festas e Companhia, da editora Inova, meu grande amigo Pedro Alexandre, e agora já a próxima promoção, feita também
com Casamentos, Festa e Companhia, da Editora Inova. Então, nós já estamos começando agora em dezembro. E agora, na revista de dezembro, aqueles que ganharam, que já a gente já está sabendo quem foi o primeiro colocado, tudo mais, nós vamos estar fazendo com que saia agora, na edição de dezembro, que é uma edição toda especial de Natal. Então, você que é noiva, não deixa de comprar a revista realmente na banca. É barata a revistinha, e aí você se inscreve. Também, para se inscrever, também não precisa comprar a revista, se for o caso. Você entra lá no site, como eu te falei, pode se cadastrar direto, sem problema nenhum, tá? E hoje nós vamos ter assim, um programa todo especial. Nós fomos gravar lá com o meu querido amigo, Dr. Ailton Takishima, a quem eu mando um grande abraço. Fomos muito bem recepcionados na clínica dele, a Human, é uma clínica de estética. Falar de mulher sem falar de estética, toda mulher que vai casar quer estar bonita, né? Independente dela for casar ou não, ela quer estar bonita, quer estar bem. Então, nós vamos saber como é que faz para a gente poder tirar aquela papada, aquela barriguinha chata, desagradável, colocar um silicone nos seios. Enfim, nós vamos saber tudo, tudo sobre estética. Vamos lá? Me acompanha, você vai gostar de ver realmente. Ele é um expert realmente na cirurgia plástica, Dr. Ailton Takishima, da Human. Sou Fátima Latarula, apresentadora do programa Vivendo Bem, e hoje nós estamos numa clínica de cirurgia plástica e estética, a Human. Olha que graça que é essa parte do folder. Já pelo folder você já pode ver que eles têm um bom gosto, assim, fantástico. E nós vamos conversar hoje e entender tudo sobre cirurgia plástica e estética com o Dr. Ailton Takishima. Como vai, Dr. Ailton? Tudo bem? Tudo bem, Fátima. É um prazer imenso estar com você mais uma vez e quero te agradecer pelo apoio à clínica. E eu vou te dizer uma coisa, eu tenho que te agradecer porque vocês nos receberam super bem, sua clínica é maravilhosa, é muito bonita, viu? E tá de parabéns, assim, a decoração, ela é tranquila, calma, é tudo que a gente precisa mesmo vir para um ambiente gostoso, agradável mesmo da gente ficar, quando a gente já vem nervosa, né? Por exemplo, eu gostaria de estar fazendo tudo que tem direito, por isso que eu vim até conversar com você, que é um expert nessa parte de cirurgia plástica, para saber o que a gente faz para ficar mais bonito, quais são os procedimentos. Você já fez um monte de curso. Queria que você falasse um pouquinho sobre os cursos e que depois me dissesse também o que hoje existe de mais moderno dentro do mercado na parte de cirurgia. Na verdade, assim, a clínica tem esse conceito porque toda vez que você procura um médico já gera uma tensão, né?
E quando é doença, acho que é muito pior. Mas mesmo assim, só o fato de ser médico já cria para algumas pessoas um certo grau de tensão. Então a gente tentou, dentro da clínica, colocar um ambiente mais tranquilo, misturando um pouquinho do que é casa com consultório para dar essa tranquilidade, né? E a gente trabalhou até com Feng Shui também para poder harmonizar esse nosso ambiente, que o nosso conceito também hoje é de harmonizar o ser humano dentro do ambiente que ele vive. E às vezes você devolve, quando você faz uma cirurgia plástica, você consegue devolver a pessoa para o ambiente, para o hábitat que ela convive, né? A convivência com as pessoas. Então, quando ela tem algum problema, ela começa a se retrair. Então, hoje, plástica não é simplesmente a gente faz a beleza, cria a beleza, não é isso. Às vezes você harmoniza, às vezes você equilibra e devolve para a pessoa a tranquilidade dela poder se conviver consigo mesma, na verdade, e depois poder estar com as pessoas. E às vezes um detalhe, alguma coisa que você acha que está fora de sintonia, na realidade te prejudica e você acaba se marginalizando. Você mesmo, né? Não precisa os outros te marginalizarem. Você mesmo fica à margem das coisas, você não se sente tão bem. E eu acho que assim, tua cabeça é tudo, né? E se você simplesmente faz uma cirurgia, às vezes corrige alguma coisa que você acha que às vezes é um monstro pra gente, né? Por exemplo, eu tenho um problema seríssimo. Eu sou gorda, gosto, me sinto muito bem, mas odeio meu papo. Então, são coisas, são detalhes que você, no final das contas, você consegue tirar, porque cria para você uma expectativa, né, das coisas. Então, eu acho que quando o paciente vem para poder conversar, ele tem toda uma expectativa do que vai acontecer e que ele vai ficar lindo sempre, vai ficar maravilhoso sempre. Mas é dentro da cabeça dele mesmo que está o problema, né? Antes de mais nada. Lógico que no corpo também tem tudo para poder, às vezes, ajudar e colaborar para a gente ficar melhor. Me diga quais são os cursos que você já fez, doutora Ailton. Na verdade, assim, a gente tem uma formação médica, normal, como qualquer médico, você vai para a universidade, são 6 anos de ensino, e você sai como clínico geral. Depois disso, você passa por um treinamento em cirurgia geral, de 2 a 3 anos, e mais 3 anos de cirurgia plástica. Né? Eu avancei um pouco mais, eu fiz um pouquinho de crânio-facial, para aprender um pouquinho a mexer com o osso em relação à parte do rosto. E ao longo dos anos a gente vem fazendo alguns treinamentos, alguns cursos, sempre voltado para o interesse pessoal, na verdade, coisas que a gente acaba gostando mais, na verdade, né? Eu acho que cada um dentro da sua profissão tem uma afinidade com alguma coisa, né? Dificilmente você vai fazer tudo, abranger tudo. E a gente até brinca que cada dia mais o cirurgião, os médicos se especializam em coisas tão mínimas, tão pequenas, que daqui a pouco vai ter o especialista em dedo, né? Então é uma brincadeira que a gente faz, mas é mais ou menos por aí. Então o plástico acaba, alguns fazem mais rosto, outros gostam mais de mama e vão se especializando cada vez mais nisso. Então quando tem um curso, por exemplo, voltado para mama, aquele cirurgião que gosta mais de mama sempre vai estar lá presente, né? O outro que gosta de face, o outro que gosta de lipo e assim caminha. E eu acho que para o profissional é importante ele ver um pouquinho de cada coisa, independente do que ele gosta mais, né? Eu acho que ele tem que ter um contexto mais completo. Eu acho que tem que ter um conjunto que de alguma forma acho que dá até segurança para o profissional poder trabalhar. Então os cursos, na verdade, que a gente faz, eles vão de acordo com o que tem no mercado também. Então às vezes aparece alguma coisa nova, lógico que você tem que ir lá ver o que é. Na verdade, às vezes nem é um curso, é uma apresentação de um produto, de um procedimento, e você tem que estar afinado com essa coisa, né, do que está surgindo no mercado. Aliás, coisas e cosméticos e coisa de beleza, cada dia ganha mais, né? Tem sempre coisas novas acontecendo no mercado. Mesmo dentro da cirurgia já estamos num ponto muito avançado já, e logo aparecem coisas diferentes. E hoje, quem é que faz mais cirurgia? É o homem ou a mulher? Olha, sem dúvida a mulher, né? A mulher sempre teve essa exposição maior de corpo e essa tranquilidade de pensar na beleza, mas o homem vem tomando uma certa confiança em poder também se cuidar, em poder olhar para ele como voltado, né, para a beleza, olhar com um toque de beleza. Se você observar, a indústria cosmética é uma das coisas que mais cresce, uma das indústrias que mais cresce hoje em dia, e você encontra estandes voltadas para o homem. Então você vai ter creminho para os olhos, creme para as mãos, hidratante, não sei o que e tal. Aquilo que o homem usava, que era um creme de barbear, alguma coisa para o cabelo e um desodorante, hoje você pega uma prateleira inteira de produtos de uma linha famosa, aí, sem citar nomes, mas assim, de linhas famosas que criaram especificamente produtos para o homem. Por quê? O homem tem a pele diferente da mulher. Né? Geralmente é uma pele mais oleosa, uma pele mais encorpada, uma pele mais grossa, então ela vai ser tratada de uma maneira também diferente. E isso faz com que os produtos para o homem tenham uma característica que não é a mesma da mulher.
vai ter uma pequena diferença. Me fale um pouquinho, as mulheres que vêm aqui, o que elas querem fazer? Elas querem fazer tudo, lógico, né? Mas o que elas mais pedem para fazer? Eu acho que as campeãs falando em cirurgia plástica, né, as campeãs hoje é a lipoaspiração e o aumento de mama, a inclusão de uma prótese de silicone. Né? Antigamente as meninas gostavam tudo de mama pequenininha, que até fazia o teste, né? Para a mama ficar pequenininha, tinha que botar a caneta aqui embaixo para ver se ela estava em pé, estava tudo certinho, tudo bem. E era o tamanho que elas queriam, ficava 40, entre 40 e 42 no máximo e já era muito, né? Agora mudou, né? A gente, na verdade, adota uns conceitos americanos, né? O Brasil tem essa influência americana muito forte, um pouco europeia. E a mulher americana tem esse padrão de mais mama, mais busto, né? Então, tem um outro fator também que implica muito, favorece muito, que é a moda. Então, aquilo que a moda traz, as pessoas até inconscientemente vão absorvendo aquilo. Então, se você vê em passarela hoje, são mulheres com mamas menores, são muito magras. Então, assim, isso vai trazendo uma tendência e as meninas, desde pequenininha, já vão enxergando isso aí. Então, o que é hoje ser uma mulher bonita? É a mulher magra, a mulher que não tem um excesso de mama, né? Apesar da mama no Brasil ter uma característica diferente, que tem essa influência americana, de querer mostrar um pouco mais de peito, né? De mama. Mas essa influência americana, ela é muito forte. Então, eu não sei até quando isso vai acontecer, mas existe também uma tendência hoje para mulheres com menos mama. Então, a moda já está incluindo isso. Se você olhar em desfiles de mulheres europeias, já são mulheres praticamente sem mama, já uma tendência bem mais flat, né, que a gente chama. Mulheres que assim fazem 40 cirurgias, toda semana está no clínico para poder fazer uma cirurgia. Isso não é prejudicial à saúde? Porque, de qualquer maneira, uma cirurgia é uma cirurgia. Eu acho que isso aí é prejudicial para a cabeça, na verdade, né? Antes de pensar até na saúde, porque assim, são pessoas que estão insatisfeitas com o corpo inteiro. Então, isso precisa ser trabalhado, na verdade. É normal que você não goste de alguma coisa no teu corpo. Então, você pode recorrer, né? Por exemplo, você não gosta do teu cabelo, você vai lá e corta. Você não gosta da cor, você vai lá e pinta. Mas você não pode pintar toda semana, né? Então assim, a cirurgia plástica também tem essa condição. Você pode fazer algumas coisas e outras talvez não devam ser mexidas. Então, acho que alguns pacientes precisam de uma conduta aí terapêutica, psicoterapêutica, para que ela consiga enxergar a realidade do que ela está buscando. Se a insatisfação da vida dela é realmente o corpo. Então, acho que aí entra o profissional de saúde, principalmente o médico, que é a primeira pessoa que elas vão procurar, o cirurgião plástico, de ele tentar enxergar isso aí. Aonde está o problema? Se realmente é o corpo que não está casando com as imagens que ela enxerga dela mesma, da pessoa, né? Ou se ela tem alguma insatisfação pessoal no trabalho, na vida, né, amorosa, alguma coisa que gera e ela não consegue identificar. E aí ela consegue jogar, e ela começa a jogar isso para outro lado. Tem gente que joga no trabalho, não tem aquelas pessoas que é workaholic, que trabalha de segunda a segunda. São pessoas que às vezes estão tentando abafar alguma coisa que elas não conseguem enxergar ou não conseguem resolver. Então, em várias situações da vida, em vários tipos de trabalho ou de condições, as pessoas começam a não se satisfazer naquilo que elas realmente estão buscando, ou às vezes não enxergam mesmo o que elas estão buscando. Então, a gente bloqueia isso. Acho que plástica tem limite também, né? Vamos mexer naquilo que realmente precisa. E uma outra coisa que a gente precisa enxergar é assim, existem aquelas 3 imagens da pessoa, né? Aquilo que ela é, aquilo que ela se enxerga e aquilo que as pessoas enxergam dela. São artistas, são pessoas que criam uma imagem. Então, a gente precisa ter muita consciência, a gente tem que ter a realidade na mão, na verdade. Então, a gente, hoje, para fazer uma plástica, a gente busca muito isso. A gente sente o paciente e trabalha o paciente, até para que a plástica que a gente possa fazer seja satisfatória, porque ela tenha satisfação, que ela tenha realização na hora que ela fez essa plástica. Na realidade, eu imagino que é assim, que a pessoa que procure para fazer uma plástica se sente meio marginalizada por algum motivo. Geralmente, acredito eu, que na hora que você gosta de alguém, você não está conseguindo ter as expectativas, né, e gera uma frustração, o que acontece? A primeira coisa que pensa é porque eu não estou tão bonita. Então, ele não gosta de mim porque eu não estou tão bem. Acho que se eu tivesse mais assim, mais isso, mais aquilo outro, talvez fosse diferente. E na realidade não é nada disso, porque quando você
gosta de alguém, você gosta do jeito que a pessoa é. Mas são poucas as pessoas que conseguem enxergar isso, né? Então, você acaba descobrindo algum defeito em você, mesmo que você não tenha. Então, às vezes, você vê mulheres lindas, belíssimas, e aí você imagina que aquelas mulheres lindas, belíssimas, não tenham problema nenhum. O que também não é uma verdade, né? Elas têm os mesmos problemas que a gente tem, como qualquer outro mortal. E eu acho que isso tudo gera uma insatisfação da pessoa, e aí talvez seja por causa disso que a pessoa queira mudar. O mudar, eu acho que é mudar por dentro, não por fora só. Lógico que quando você muda alguma coisa externo, você acaba mudando também seu interior, também ajuda a você se sentir bem com você mesma, tudo mais. Mas é um conjunto de coisas, não é isso? Eu acho assim, até o tema de uma das palestras nossas aí, que é a plástica interior, né? Então, existe um link entre o que você tem dentro e o que você tem fora, que era um pouquinho disso que a gente estava falando. O teu conjunto interior, ele está bem? Porque quando o teu conjunto interior está bem, o que está do lado de fora não tem importância nenhuma. Né? Então, o que é importante hoje é ver primeiro esse lado interior. O que essa bateria, né, entre aspas, de instrumentos que você tem, o que está desafinado? Que instrumento que não está batendo bem lá dentro? Né? E aí você pode olhar para o lado de fora. E aí até a hora que você encontrar um defeito, entre aspas também, você vai saber que ele pode ou não ser mexido e corrigido, mas não vai fazer diferença naquilo que você tem do lado de dentro. Então esse link eu acho que ele é muito importante. Essa via de vai e vem é que tem que ser muito bem trabalhada. E outro dia eu estava conversando com um colega assim, um grande erro que eu vejo na educação é que as pessoas, as matérias da escola, tem matéria para tudo, né? Hoje as crianças entram, aprendem espanhol, aprendem inglês, e daqui a pouco vai ser o francês, e assim por diante o chinês até. Mas não tem uma matéria que fala de você, que ensina a você a se relacionar com as pessoas, a você se relacionar com você mesmo, entendeu? Então as pessoas vão crescendo com algumas frustrações, com alguns medos, com algumas inseguranças. Então eu acho que talvez seja um trabalho da família, a família porque a gente não pode mudar a escola, né? Nós não estamos voltados para o ensino, mas eu acho que a família pode pensar um pouco nisso e criar situações dentro de casa e para a própria pessoa, para que ela possa enxergar realidades, para que ela possa aceitar realidades e não fantasias, porque se você observar, o próprio desenho animado é uma fantasia. O personagem nunca envelhece. O personagem passa um caminhão em cima dele, ele nunca está morto. Né? O desenho animado ele tem essa condição. Então as crianças, eu acho que assistem muito desenho animado, existe até um trabalho de psicologia que elas demoram um pouco mais para aceitar algumas realidades, por exemplo, a morte. Porque estoura uma bomba, O cara tá vivo, não despenteou nem o cabelo. sai aquela fumacinha, tá lá ele com aquela cara assustada, mas não morreu. Caiu não sei de que altura, não morreu. Né? Passa um caminhão em cima, não morreu. Então, assim, eu acho que precisa um trabalho realmente mais sério em relação a isso, porque eu vejo que com as gerações que estão vindo, as coisas estão se perdendo um pouco, cada dia um pouco mais. Então, a gente recorre muito às famílias, né? Quando a gente tem esse acesso, a gente recorre às famílias de fazer com que a realidade seja realmente a realidade e não que a realidade que ele tenha seja uma fantasia, seja uma coisa que não exista. E a plástica tem muito disso. Às vezes o paciente busca, ela não está buscando o sonho, ela está buscando uma fantasia. Porque para nós tem uma diferença. Sonhar é buscar alguma coisa que você gosta. Agora, fantasiar alguma coisa é complicado. E eu sinto muitas vezes isso nos pacientes. Eles fantasiam situações que não vão acontecer. E aí eu tenho que trazer para a realidade primeiro, para depois fazer a cirurgia, para ela gostar do resultado que ela vai ter. Porque a técnica cirúrgica também tem limitação. Né? Por mais que o médico seja bom profissional, você tem uma cicatrização das melhores que existe, pode não chegar naquilo que você está imaginando que a cirurgia plástica podia trazer. E eu ainda tenho pacientes que chegam, que isso me assusta, que falam para mim assim, poxa, doutor, mas no século, né, a gente já passou do século XX aí, e ainda tem cicatriz para fazer uma cirurgia? Então nós não temos esse poder de não deixar cicatriz. A farinha de condão, onde está? Eu estava falando que com varinha de condão fica tão fácil. Você faz um clique assim, pronto, acabou. Por exemplo, agora, se eu tivesse a varinha de condão aí, você já me deixava assim linda, maravilhosa, com tudo que tem direito. Mas é isso, o pessoal pensa realmente que você vai ter uma varinha de condão e que vai deixar e vai transformar isso, né? É mais ou menos por aí. E agora que você estava falando em ficar linda, eu acho assim, a beleza existe em todas as pessoas. Tudo depende do conceito que nós temos. Tudo depende do conceito que nós temos, que era tudo isso que a gente estava falando, e da projeção que nós temos de beleza, né? Então, assim, o que é bonito para uma pessoa não é para outra. Então, você põe um concurso de beleza, por exemplo, de 27 misses, só uma vai ser escolhida.
E se você fizer de novo o mesmo concurso em outro lugar, vai fazer esse concurso na China, talvez ela vai ficar em último lugar. Você entendeu? Então, assim, o que eu queria passar para as pessoas é isso, que a beleza ela existe dentro da gente e do lado de fora também. Mas depende do que nós estamos buscando. Depende do círculo que nós vivemos, o que essas pessoas estão buscando. Então, como você falou, é questão de estar com mais peso ou menos peso, depende de um conceito atual hoje. Porque existiu uma época que as mulheres que tinham mais peso eram a top. Mas eu tinha que ter nascido naquela época, as Madonas, né? Você já imaginou? Ia dar uma Madonna linda, você não acha? Pena não vivi naquela época. Ou se vivi, não me lembro mais também. Mas todas essas coisas são ajustáveis, né? A gente vai... Por isso que existe a plástica, por isso que existem alguns tipos de tratamento, e a gente vai ajustando isso aí e vai chegando na condição de cada um. Lógico que observando situações de saúde, né? Situações genéticas, que tem algumas heranças genéticas que são mais fortes que as outras, né? Então, essas belezas também têm que ser analisadas de uma maneira diferente. Mas nunca se sinta fora do contexto, porque quantos bilhões de pessoas existem no mundo? E nós não podemos ser todas dentro de uma mesma forma. Nós não entramos numa forma para sair do outro lado, no que as pessoas estão querendo que seja no momento. Né? Esse momento pede uma coisa, mas é um momento que já está em mudança, já está começando a pedir coisas diferentes. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é em saúde. Vamos ver o que nos traz saúde, o que nos traz satisfação pessoal. Então, eu acho que se você for fazer uma plástica, tem que fazer a plástica porque você acha necessário, não porque o teu namorado, o teu marido, ou alguém da família, alguém disse ou comentou, ou o teu patrão achou que você está fora da estética de que ele gostaria. Então, porque tem muito disso também, né? E eu acho que isso é que é o importante, porque senão você nunca vai estar, você vai estar internamente insatisfeita, porque uma pessoa chega para você e fala, ai, mas você está gorda, ai, mas você está isso, ai, mas você está aquilo. E você tentar fazer com que você melhore por causa daquela pessoa, você nunca vai conseguir chegar a tal como você quer. Então, você vai estar eternamente insatisfeito. Acho que é por isso que tem muitas mulheres que estão abusando também de fazer. Porque plástica, eu acho que assim, é uma coisa importante, te dá uma autoestima, né? Você se olha no espelho e se vê bonita, quem é que não gosta? É prazeroso. Mas também, se você for estar mudando e querendo mudar. Tem pessoas que já fizeram 40 plásticas, fiquei sabendo agora. Outro dia a pessoa fez 40 plásticas só para ir no carnaval, ela quis repuxar para ficar com carinha de geisha. Quer dizer, sabe, depois volta e volta depois ao normal. Isso não existe, né? É brincar, acho que até com a saúde, não é isso? Eu acho que tudo que é exagero não é bom, né? Então, acho que tem que ter um limite e as pessoas se enquadrarem dentro desse limite. Então, aquilo que volto a falar, né? Será que não tem alguma coisa que não está ajustada para procurar tanto, né? Tanta plástica? E tem algumas pessoas que acreditam também que vão depender disso para viver de alguma forma. Então, elas focam a beleza, focam essas mudanças num crescimento até profissional, né? Tem um objetivo, às vezes, é crescer a mídia. Então, elas vão criando essas situações. Existe, por exemplo, países como Venezuela, né? Lugares que criam misses, né? Eles fazem muita plástica para moldar. Quer dizer, nós vamos ter uma miss que não é a realidade do ser humano. Isso eu questiono muito. Nós temos trabalhos com misses aqui, misses procuram consultório para fazer algumas coisas, mas geralmente são as misses que já fizeram um concurso, que já ganharam um concurso. E elas querem ajustar alguma coisa, às vezes, para um trabalho, porque elas também trabalham, às vezes, como modelo. Fazem alguns trabalhos de imagem que pede, né, de alguma forma, ou às vezes até ela gostaria mesmo, por ela mesma, independente do concurso que ela fez, independente do trabalho que ela vai ter. Por ela ser mulher, ela queria ter um corpo de uma maneira diferente. Uma cintura mais fina, né, um pouco mais um volume maior de mama. Então isso eu não critico, não. Eu acho que, mas assim, preparar uma miss eu acho meio complicado. Eu acho que você vende uma beleza que não é a beleza da mulher na essência dela, né? Não que ela não possa ter algumas mudanças, mas não tem isso. Se ela, por exemplo, afina um pouquinho a ponta do nariz, porque ela não gosta e quer fotografar melhor e quer ir no concurso melhor, não vejo problema. Mas essa montagem de várias plásticas para que ela tenha beleza a nível de um concurso, eu particularmente não concordo. Já fui júri de concursos de Miss, não é ponto de avaliação para o concurso. A gente avalia a beleza pura, a simpatia, essa coisa toda, mas eu não concordo com essa transformação de uma mulher em Miss. É isso que eu acho que não deve acontecer. Me diga uma coisa, a parte da drenagem linfática, qual é a importância dela dentro da cirurgia plástica? Eu acho muito importante, porque assim, quando você faz uma cirurgia, você acaba bagunçando um pouquinho o corpo, né? Então, nós temos os vasos que carregam sangue arterial, os vasos que carregam sangue venoso e os vasos que trazem a linfa, que é o que sobra nos tecidos, que é um líquido
É parecido com aquele plasma quando a gente esfola, que cai no asfalto, dá aquela esfoladinha, fica aquela aguinha aparecendo. Esse líquido ele fica um pouco perdido. E ele tem os canalículos que trazem também, que vão jogar isso para o coração, né? Quando você corta, faz a lipo, destrói, eles se perdem e não há uma conexão e isso tem dificuldade de drenagem. Então, a drenagem linfática ela acaba forçando a situação da drenagem. Ela acaba empurrando isso aí no momento que o corpo está meio sem condições de fazer. Então, a cinta está apertando, os canalículos foram destruídos, o líquido está ali solto e parado. A própria cirurgia traz um edema, ela traz um pouco mais de líquido para o local da cirurgia, por isso que a pessoa fica inchada, né? O corpo todo fica inchado, porque o trauma que a cirurgia traz para o corpo, ela altera alguns hormônios que fazem retenção de líquido, como segurança para o próprio organismo. Então a drenagem linfática começa a reorganizar isso aí. Então, por exemplo, a gente indica já no dia seguinte que começa uma drenagem linfática suave, são dedilhamentos, e depois ela vai se intensificando de acordo com que o paciente não sente mais dor. De acordo com que você possa tocar a área cirúrgica, que você possa pressionar. E ela começa sempre, nos primeiros dias, nos pontos onde existem os gânglios, porque os gânglios é que vão ativar o sistema linfático. Então, geralmente são as áreas de articulação, as áreas de dobra do corpo. Essas áreas são mais trabalhadas. Então, as pessoas não precisam ficar assustadas e falar, mas vai botar a mão na cirurgia. Às vezes, nem coloca a mão onde foi operado. Mas você ativou o sistema linfático de uma outra maneira. E uma outra maneira importante que eu vejo de ativar esse sistema é a caminhada. Então, o paciente que fez a cirurgia não ficar muito acamado. Poder já andar um pouco mais, poder ter mais atividade. E o próprio músculo vai fazer uma massagem forçando essa circulação. Porque antigamente falava que assim, você fazia qualquer tipo de cirurgia, você tinha que ficar de cama. Isso não é muito bom, né? Porque daí você vai, se você faz uma certa condição, você te dá uma outra condição física na hora que você caminha, tudo, mas lógico que você não vai ficar caminhando quilômetros e quilômetros, que não é nem essa a intenção. Mas uma coisa leve e tudo mais, acho que é preferível, né, do que ficar parada, né? Antigamente todo mundo falava, não, operou, cama. Não é mais isso. Se a gente observar, inclusive a internação dos pacientes hoje é menor. Antigamente, você operava um apêndice, ficava até uma semana internado. Verdade. Hoje, você opera um apêndice, 2 dias, você está na rua. Já vai para casa. Por quê? Você diminui o risco de infecção hospitalar, você volta às suas atividades normais. Então, assim, o paciente que opera, às vezes, fica um pouco deprimido. Por quê? Saiu da rotina. Ele já não pode andar. Ele não pode se mexer, depende de alguém para ajudar. Então, assim, quanto antes ele retomar as atividades comuns ao dia a dia dele, o estado emocional dele vai ficar melhor e o pós-operatório dele vai ficar melhor. Então, o paciente poder tomar banho, ele poder fazer isso sozinho, poder sair da cama, poder andar, poder caminhar. Eu acho que o contexto é bom. Eu acho que faz bem para o pós-operatório do paciente. E o laser, aonde entra dentro da cirurgia plástica hoje em dia? Existe um laser que é para dor, né? Que ele melhora a cicatrização e diminui o processo doloroso, né? E tem um laser que ele é estético. Então, por exemplo, remoção de tatuagens, depilação definitiva, que na verdade não é definitiva, ela é duradoura. É uma depilação que dura 2, 3 anos, depois você tem que refazer. Ainda não existe a depilação definitiva. É um termo que se usa, acho que um pouco errado, né? Mas caiu bem, pegou bem, mas na realidade ele não é, né? Ele precisa retoques porque o pelo vai voltar a crescer, ele vai ter força para crescer. Mas demora, 2, 3 anos, daí você refaz o tratamento, faz novas sessões. Existe um tipo de, não é bem um laser, é luz intensa pulsada, que chama, que é uma geração que veio depois do laser, que ele trabalha as células e trabalha o colágeno. Então, assim, ele dá uma remodelada no colágeno, dando uma maior tensão para as células. Então, existem já vários tipos de laser, vários tratamentos, cada um específico para alguma coisa. Tudo voltado para a área estética. Quando uma pessoa chega aqui no consultório, o que é que faz primeiro? Por exemplo, a pessoa está gordinha, ela quer emagrecer. Ela tem que primeiro emagrecer para depois operar, ou ela pode operar gordinha mesmo e ela consegue com a operação ficar do jeitinho que ela quer? Pergunta bem assim capciosa para mim. Mas nós dependemos de alguns fatores. O primeiro dele é saber qual é a busca da paciente. O que ela está querendo com isso? Se ela quer simplesmente fazer a cirurgia e ficar melhor, ou se ela quer realmente emagrecer e ter um outro perfil, uma outra silhueta completamente diferente daquilo que ela tem. Então, nós vamos caminhar por alguns campos aí. Então, assim, aquela paciente que vem ao consultório e vem com aquela história assim, doutor, eu já conheço todos os endocrinologistas de São Paulo. Porque eu vou, emagreço um pouquinho, mas daí desanimo, tomo um remédio, emagreço mais um pouco. Quer dizer, você vê que é uma paciente que ela vai passar a vida nesse problema, né? É o efeito sanfona, né? Que pode ser efeito sanfona ou não. Ela pode até nem conseguir emagrecer.
Porque o que acontece? Às vezes é um esforço danado, tomando remédio, endocrinologista, ginástica e tudo que ela faz, chega no final do mês ela perdeu 1 quilo. Se perdeu. Qual é o estímulo que essa paciente vai ter? Isso eu estou falando de paciente regrada, que está tentando realmente fazer um tratamento. Qual é o estímulo que ela vai ter para continuar o tratamento? É muito difícil, né? Então, a plástica ela pode até ajudar. Eu tenho pacientes que vêm com esse histórico e a gente faz uma lipo, faz uma dermolipectomia, tira aquele excesso de abdômen e tal. Isso vira um estímulo para ela realmente continuar os tratamentos que ela tem. E se mais para frente ela realmente emagreceu e tem uma outra história para fazer, ela pode fazer uma segunda plástica e fazer alguns retoques. Sobrou um pouco mais de pele, ela pode tirar um pouco mais de pele. Tem alguma gordura localizada ainda que ela não está gostando, ela pode ajustar essa gordura. Tá? E tem aquela paciente que vem com o intuito realmente de mudar radicalmente o perfil. Essa eu não posso fazer plástica. Por quê? Eu pego uma paciente de 150 quilos e não posso fazer nada. Ela tem que emagrecer primeiro. Ela tem que fazer talvez até uma cirurgia bariátrica, cirurgia do estômago. Então, assim, são condições diferentes de um paciente para o outro, né? Então, o paciente que está fora do peso, mas assim, não consegue e sente bem, fala, não, doutor, eu quero ficar assim, mas eu não gosto dessa gordura que está aqui no meu culote. Por que ela não pode fazer o culote? Porque ela tem que emagrecer primeiro para depois vir fazer o culote. Porque ela vai se manter daquela forma. Ela chega e fala assim, doutor, eu gosto de comer. Eu tenho satisfação em comer. E meu peso é esse, eu como bem todos os dias, e meu peso é esse, eu gosto de ficar assim. Não quero mudar isso. Mas eu tô com essa sobra aqui na frente de pele, de barriga, não sei o quê. Eu quero tirar só isso aqui. É uma plástica, eu não posso condená-la, e ninguém pode condená-la por querer fazer uma plástica estando fora do peso. Ah, não, vai ter que... Não. Eu acho que agora, sim, é caso a caso. Antigamente, quando a plástica cresceu realmente, né, tinha essa coisa, não, a senhora emagrece tantos quilos, aí a senhora vem fazer plástica. Eu acho que esse conceito começou a mudar um pouquinho. Eu acho que o paciente ele sofre muito com essa coisa de, assim, estar fora do peso, ser desajustado, criticado e ter uma coisa que ela não gosta. Ela não está preocupada com a crítica que ela está fora do peso. Ela está preocupada com a barriga, que a calça dela não fecha mais. Ela está preocupada com o culote, que a vida inteira não gostou daquele culote. E não tem a ver com emagrecer. Né? A dermolipectomia, por exemplo, que você tira a pele, não é o emagrecimento que vai mudar a pele. Ela muda a gordura, mas a pele está lá sobrando. Ela tem a dobra. E ela vai pôr a calça que vai ficar para fora ou ela vai ter que enfiar para dentro. Então, acho que tanto o paciente, quanto o profissional, quanto o público geral, digamos assim, tem que entender esse tipo de coisa. Eu ia te perguntar, hoje em dia também está se usando muito para o pessoal fazer a redução de estômago. Isso é aconselhável? Eles têm alguns parâmetros, né? Eu não saberia te dizer qual é o parâmetro que eles adotam hoje. Mas tem um limite de peso, uma condição que eles vão falar, olha, hoje a senhora tem indicação. O que eu vejo, às vezes, assim, alguns pacientes que não têm indicação, não chegaram naquele peso limite, procuram, como comodismo, na verdade, vamos fazer cirurgia de estômago e eu não preciso fazer mais nada. Então, Não é assim também, né? não é assim. Acho que o profissional tem que botar o limite, realmente. Esquecer a parte financeira, a parte comercial e falar, olha, vamos supor, até 100 quilos a senhora não opera. A partir disso eu posso te operar. Nossa, então vou ter que engordar muito para fazer a cirurgia de estômago. Mas é um parâmetro que eu não sei, eu estou chutando aqui aleatório, né? Eu acho que um profissional que faz isso é que pode falar melhor a respeito, qual é o limite, qual é a condição. E tem que tomar cuidado com aquele paciente que, assim, falta 3 quilos para ela chegar no limite para fazer a cirurgia. Então ela engorda 3 quilos e vai e faz. 4, vai, já para ter uma lambuja. Para ter o padrão, acho que é. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas. Acho que profissional de saúde realmente é uma coisa muito difícil. A gente tem que trabalhar com psiquismo, com parte emocional, com contexto, com um monte de coisa. Não é simplesmente botar um parâmetro, ó, isso funciona assim, não é matemático. Não existe uma regra única e eu acho que tem que adaptar algumas coisas. Eu queria saber mais alguma coisa a respeito de cirurgia plástica. E aí eu vou deixar bem você à vontade para você falar aquilo que você quiser sobre todo esse contexto, porque a gente está falando muito de gordinha, de magrinha e tal, mas assim, a gordinha quer emagrecer, mas a magrinha também quer fazer algumas coisas, né? Já chegou alguém querendo ficar com mais, assim, uma silhueta, ela é uma tábua, aquela verdadeira tábua, não tem peito, não tem bumbum, não tem coisa nenhuma. Já chegou alguém querendo fazer tudo isso? Já, e não é tão incomum. Porque, como a gente falou de genética, né? Existem algumas genéticas que judiam mesmo do corpo da pessoa. Então, hoje tem aumento de tudo que você imagina. Tem prótese de silicone para o glúteo, para a face interna da coxa, para aquelas pessoas que têm a perna muito magra e ficam um vão, elas têm vergonha daquilo. Então, tem uma prótese para fazer um preenchimento, para a perna ter um alinhamento melhor. Panturrilhas muito finas, muito magras, também pode pôr uma prótese de panturrilha. Então, tem produtos injetáveis como bioplastia, né? Que eu acho que tem que tomar muito cuidado, inclusive, porque geralmente para dar volume são quantidades grandes. É um produto que não pode ser retirado. Se você tiver algum problema, isso complica muito. Então,
Existem muitos pacientes que querem fazer aumento mesmo, elas querem ganhar a silhueta aumentando algumas partes que elas sentem que não se ajeita bem, não dá forma, não dá beleza, não dá aquilo que a gente chama de equilíbrio. Né? Você pega uma pessoa muito reta, falta equilíbrio de curvas, na verdade. Às vezes precisa um pouquinho de curvas para dar uma graça, digamos assim. Por que é bonito para nós? Bonito é aquela coisa gostosa de olhar. Isso é beleza, né? Você olha e você gosta daquilo que você está olhando. E não um padrão, um perfil, uma cartilha que tem que ser seguida. Eu não acho que seja por aí. E tem também a cirurgia que que eu não sei se tem grande procura ou não, né? Que a mulher quer voltar a ser virgem ou ela tem algum problema também na parte dela e quer ficar com os lábios diferentes e tudo mais. Essa também você faz? Olha, a cirurgia de genitália é uma cirurgia bastante procurada, né? Existe a parte que a plástica pode atuar e existe uma parte que é da parte ginecológica, que são mulheres que já tiveram filhos, então tem um certo alargamento da área da vagina e elas querem, entre aspas, também deixar mais jovem a vagina. Então, o que a plástica pode fazer? Nós tiramos aqueles excessos dos pequenos lábios, que são os pequenos lábios, eles têm que ficar escondidos dentro dos grandes. E algumas pessoas têm isso muito jovem ou depois, com o envelhecimento, tem. E geralmente fica escuro. Então, aquilo que a gente fala de beleza, de harmonia, de se olhar, destoa um pouquinho, incomoda quando ela olha, né? A parte do ímen, que seria a parte virginal, a gente não trabalha com isso. Eu não sei até que ponto que isso é importante ou tem valor realmente, porque acho que uma vez que não perdeu, não existe mais, não tem por que você retomar isso aí. Qual a intenção de retomar isso aí? Também não sei. Então, assim, tem que se pensar bem a respeito, né? De uma maneira até pesada. Nós não podemos enganar a outra pessoa, que seria um parceiro. Então, tem que pensar se a intenção é essa. Não acho que é legal, né? Existe a lipoaspiração, que você pode reduzir um pouquinho o volume dessa parte alta da genitália, acima dos grandes lábios, ou até um pouquinho dos lábios, porque às vezes você põe uma calcinha, um biquíni, e aquilo não fica legal, não fica bonito. Ele pesa um pouco, então você pode reduzir um pouco o volume. Falando em homem, né, existem produtos que você faz um engrossamento do pênis, que são situações também de pessoas que se incomodam com isso. E existe uma cirurgia que faz um alongamento pequeno, mas também ele pode ganhar até uns 2 centímetros, que é um ligamento que tem, que você solta o ligamento e o pênis ele escorrega um pouco mais, ele solta um pouco mais. Então, acho assim, volto a dizer, é perfil. Tem que ver o que realmente o paciente está incomodado, se essas coisas atrapalham a vida dela de alguma forma, dessas pessoas. E a pessoa que não está bem, por algum motivo, ela não deslancha na vida amorosa, ela não deslancha no trabalho. São pessoas que às vezes têm um grande potencial de trabalho, mas na apresentação pessoal ela não se gosta, ela acaba não se projetando. Então, ela está entre as pessoas que ela podia falar alguma coisa, ela fala, não, as pessoas vão me olhar e eu não tô, eu vou chamar atenção, já não gosto disso, tal. E não só isso, às vezes até na maneira de se vestir mesmo, né? Então, hoje na plástica a gente trabalha muito a coisa da autoimagem. A autoimagem, ela favorece você em todos os campos da sua vida. Quando você se sente bem, não que tenha que ser bonito, não que tenha que ter padrão, mas quando você se sente bem na imagem que você olha de você mesmo, você deslancha o resto, porque aquilo não é um entrave, ele não é um empecilho no crescimento de outras coisas. Por exemplo, a pessoa que se sente muito feia, né, na escola, uma criança, o que ela faz? Ela deixa de ter vontade de estar com os amigos, ela se retrai. A criança que está na adolescência, que começa a criar o peito, que é a ginecomastia, né? Fica um peito meio cheinho, ela não gosta de camiseta mais agarrada, ela não vai na praia, ela não quer fazer natação, ela nunca é do time de futebol que tira a camisa. Então, por aí você vê que atrapalha alguns departamentos da vida da pessoa, alguns segmentos, né? Então, acho que tem que ser tratado. Isso tem que ser trabalhado. E que tipo mais de plástica que a gente pode estar falando a respeito para que as pessoas possam entender um pouco melhor do teu trabalho? Olha, plástica hoje envolve o corpo todo, né? Desde coisas genéticas. Então, por exemplo, aquelas pessoas que nascem com os dedos grudados. Então, nós fazemos uma cirurgia em que você separa e devolve a função da mão, né? Nós trabalhamos com os queimados. Então, desde quando ele se queima até na recuperação, que às vezes é muito longa. São várias cirurgias que têm que ser feitas para devolver. A gente nem pensa muito na beleza, a gente pensa na função, porque a queimadura traz retrações que você pode, por exemplo, ficar com a mão assim. Então, nós precisamos dar função para essa mão. Certo. Não importa quão bela ela vai ficar. Mas a pessoa precisa pegar, precisa escrever, precisa ter atividade na mão. Que você pode, por exemplo, cirurgias de nariz, cirurgias do rosto em geral,
pálpebra, retirar um pouquinho da gordura da bochecha para afinar um pouquinho a bochecha, isso é mais voltado para as mulheres. Orelha abano, transplante de cabelo. Orelha de abano é um problema seríssimo que as pessoas têm, né? Elas têm uma vergonha, às vezes, de fazer, de mostrar a orelha, tudo mais. Complicado, né? Complicado, porque a orelha só pode ser operada próximo dos 6, 7 anos de idade. Então, a criança ela tem que aguentar isso até essa fase. E vi que se eu tivesse feito aquilo que ele mandou eu fazer, de entrar no site e fazer o regime, eu tinha morrido. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem problema de diabetes, como é o meu caso, e problema de colesterol, que também é o meu caso, jamais vai poder comer ovo que ele mandou comer, nem mamão e nem mais um monte de coisa que estava ali escrito, você entendeu? Então, é isso que eu acho. A gente tem que dar valor aos profissionais que são profissionais, você entendeu? E é um imenso prazer estar aqui com você, é justamente por causa disso, porque você dá uma consequência toda, você vive disso, você é um cirurgião plástico, naturalmente a pessoa que vem aqui vem te procurar, você tem o intuito de fazer, mas dentro de uma necessidade. E isso eu acho assim fantástico. Então quero que você deixe seu telefone, endereço da clínica, o site, tudo que tem direito, porque realmente vale a pena a gente conversar com você. Ok, a única coisa que eu vou deixar é o site da clínica, porque lá tem assim muita coisa informativa e as pessoas podem acessar e até dúvidas podem estar tirando com algumas coisas ali. Tem um contato nosso que, se mandar um e-mail também, a gente vai poder, né, tirar algumas dúvidas. Não é uma consulta, lógico, mas essas são coisas mínimas que as pessoas querem saber, né? Então, o site da clínica é o www.womanplastic.com.br. O Woman Plastic é o Woman do inglês mesmo, WOMAN.
Meu querido, obrigada por tudo, obrigada pela entrevista maravilhosa, por esse bate-papo que foi muito bom, gostei muito de estar aqui e vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer, porque agora nós vamos ter um outro evento que eu gostaria muito que você estivesse nele, que é o evento da Reatec. É um evento que acontece do dia 24 ao dia 27 de abril e eu sei que você faz palestras inúmeras e lá, como é tudo sobre deficiência de todos os níveis, né? Deficiência visual, deficiência física, enfim. Até a parte de queimadura também, que eu acho extremamente importante você poder estar falando para o pessoal, que às vezes esse pessoal que tem, eles têm uma visão completamente diferente e que eu acho muito importante a gente estar convivendo com eles. Então, eu já gostaria de estar convidando você para participar da Reatec, que é o pessoal da CIPA quem faz, e quero muito que você esteja lá também, viu? Com certeza, isso é muito bacana, até porque assim, poder levar esse tipo de informação para nós, ele não é tão comum, mas é uma coisa que eu gosto muito, porque o meu chefe, que foi o Dr. Raul Couto Sucena, professor da USP, apesar de já ter falecido, mas ele foi o maior nome em termos de queimadura. Ele que idealizou os centros de queimados, grandes centros de queimados, coisas desse tipo. Ele tinha uma preocupação assim, o dia que estourar uma coisa muito grande que queimar muita gente, aonde vai todo mundo? Você entendeu? Então a gente tem um arsenal muito bom, de uma bagagem muito boa de informação a respeito disso. Porque ele trabalhou 30 e poucos anos, quase 40 anos, em cima de projetos de queimados. Coisas para o hospital, produtos que pudessem ser usados em pacientes queimados, né? E sequelas de queimadura mesmo. Então eu acho muito bacana. Com o maior prazer, vou preparar um super material para poder mostrar esse tipo de coisa também. Não é muito agradável aos olhos, mas para quem precisa ter esse tipo de informação, vai ver algumas coisas até num conforto de poder saber que tratamentos existem para poder resolver alguns problemas muito graves dos grandes queimados. Falou que usa muito agora a pele de rã, né, para poder estar usando nos queimados. Hoje, assim, uma coisa que cresceu muito foi o banco de pele, né? Então, hoje, assim, cresce demais a pesquisa e as condições de tratamento do queimado. Então, o queimado hoje, para morrer, realmente precisa ser um queimado muito grande, com deficiências muito sérias a níveis orgânicas, que ele traz antes da queimadura, ou que ele já tenha adquirido pela queimadura, mas senão, assim, é muito difícil você levar o paciente a óbito pela queimadura. Você tem que ter falta realmente de tratamento, falta de socorro ou exagero na queimadura, porque as condições hoje são muito boas para tratar um queimado. Nós já tivemos aqui em São Paulo já 2 grandes incêndios, que foi o da Pirani na época e o da Joelma, que também foi uma coisa terrível. Então a gente tem que estar sempre preparada para tudo, né? Porque nessa vida você tem que estar preparada para tudo. E eu acho que é muito importante, porque queimadura é um negócio muito sério, né? Muito complicado. Bom, meus queridos, nós estamos de volta depois dessa entrevista maravilhosa com o Dr. Ailton Takishima, lá na Clínica Uma. Meu agradecimento ao Dr. Ailton, realmente é muito gostoso, muito prazeroso me encontrar com ele, a gente conversar. A entrevista foi uma delícia, se a gente pudesse ficar horas e horas e horas escutando, porque é sempre muito bom a gente ouvir pessoa que sabe muito, né? E eu quero lembrar você da promoção, novamente, da promoção cultural. Só falta o noivo, agora vamos ser a quarta edição, né? Que vai agora de novembro de 2009, né? Terminou ontem, vai de dezembro de 2009 até novembro de 2010. Então, é um ano inteirinho que você pode ganhar vários prêmios. São 3 pessoas que ganham, mas às vezes a gente coloca até 7, 8 pessoas para poder ganhar coisas diferenciadas. A gente dá um casamento inteiro para quem ganha em primeiro lugar, várias outras coisas para quem ganha em segundo e assim por diante, né? Você pode participar, entra no site para você poder se inscrever. O site é muito simples, é www.radiotpmsp.blogspot, spot S-P-O-T, né? O S mudo e o T também, blogspot.com. Você entra, ali tem uma setinha onde você vai se cadastrar, aproveita para escutar música boa, né, que lá tem. De sábado nós temos a programação de mulher para mulher, ou seja, só mulher que canta. Olha que coisa deliciosa. E nos outros dias a gente tem uma programação bastante intensa e também com muitas palestras, com pessoas falando, com muita entrevista, e enfim, é bem interessante. Então entra lá e você pode ganhar muitos prêmios entrando em contato aqui com a gente pelo telefone 11 3228 4686. Você pode entrar em contato, deixar seu nome com a produção, que sempre que você vai ligar para cá, você vai receber um brinde, alguma coisa interessante daqui do programa, né? E o site também, www.demaistv.com.br.
Demais é tudo junto, naturalmente, e mais por extenso, tá? Não é o sinal que a gente tem quando a gente coloca aí o símbolo, tá bom? www.demaistv.com.br. Bom, gente, nós estamos aqui com um programa e nós vamos estar segunda-feira de novo com uma palestra muito interessante. A gente vai dar alguns momentos do que foi uma palestra extremamente interessante sobre ortomolecular com a Deise de Avelar. Também vamos mostrar um pouquinho do casamento da nossa querida amiga Paulinha e Murilo, que foi um casamento lindo que aconteceu sexta-feira 13, agora, sexta-feira 13, né? Um casamento muito, muito bonito, que realmente nós temos que dar muitos parabéns aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores, que eles é que fizeram um trabalho de primeira realmente no casamento da Paulinha e que também vai estar depois dentro do site da Rádio TPM, como está o da Patrícia e do Tiago. Então, se vocês verem o da Patrícia e do Tiago, vocês vão assistir um pouquinho, até o Fat Family cantando na igreja, tudo mais. E da Paulinha não ganhou o primeiro lugar como o da Patrícia, ganhou o segundo, mas não está menos bonito, você entendeu? Do que o que foi o da Patrícia e do Tiago. Realmente, tudo de primeira, muito bonito, realmente, viu? Valeu muito a pena. E é isso. E se você tiver alguma dúvida também com relação a como você tem que se portar dentro de um casamento, que roupa você deve usar, enfim, tudo que você tiver de dúvidas a respeito de casamento, por favor, entre em contato aqui, que nós teremos o maior prazer em poder estar dizendo para vocês o que é certo, o que é errado dentro dessa área. Eu sou a primeira assessora de noivas do Brasil, trabalho com casamento há 30 anos. Se a gente puder ajudar você em alguma coisa, respondendo a sua pergunta, por favor. É isso. E nós vamos estar também com vestidos aqui semana que vem, vestidos de noiva de época. Né? Nós temos o Museu do Vestido de Noiva, que é um museu muito interessante, que é o Museu da Mulher. Então, você que é mulher, está ligadinha também, não custa nada saber sobre as tendências daquela época e todo um histórico realmente, porque vestido de noiva tem história, né? Através do vestido de noiva a gente pode contar realmente toda a parte histórica do Brasil aí da mulher, da própria evolução da mulher. E hoje nós estamos aqui, né, maravilhosas, poderosas, com tudo que tem direito, né, e deixando os homens cada dia mais loucos também. Então é bem isso. Então fiquem ligados aqui na programação. Na segunda-feira nós vamos estar voltando aqui com o nosso programa TV Noivos. Gente, uma semana maravilhosa, que a gente pega logo no comecinho da semana, uma semana maravilhosa para vocês, tudo de bom, um beijo enorme no coração de cada um e ó, tchau, tchau, até na segunda-feira, gente, tchau, tchau.